Boa tarde a todos e a todas. Começar agradecendo pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. Já me apresentaram, meu nome é Fernando Pena, eu sou o atual diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, faço parte do movimento Educação Democrática, que tem aí combatido essas tentativas de censura e de limitação indevida da liberdade de ensinar e de aprender. Então, agora, nesse primeiro momento, a ideia é que eu fale um pouco sobre como esse movimento ganha força no Brasil, um pouquinho da história, né, da minha participação nessa história. Então, a gente vai falar um pouco, entender, né, eu falo muito de se fala, né, acho que o termo originalmente foi criado pelo Boulos, né, numa onda conservadora que a gente começa a viver. Ali, o momento que a gente vai demarcar o início dessa onda varia muito. Alguns remetem à segunda eleição da presidente Dilma. Certamente a gente tem um marco aí no golpe de 2016. Então, a gente tem vários momentos que vão intensificando essa emergência de um discurso conservador, né, de práticas conservadoras no Brasil. É importante dizer que isso não é novidade. O Brasil sempre teve um conservadorismo muito forte, né? A gente pode lembrar da ditadura civil-militar, mas com a redemocratização, esse discurso abertamente reacionário ele perde campo no espaço público e aí, né, então, nessa década de 2010, ele começa a ressurgir, a ganhar força. E aí um elemento importante aí nessa conversa que a gente vai fazer, especificamente sobre os ataques à liberdade de ensinar e de aprender, é que o campo progressista ele demora a reconhecer os impactos dessa onda reacionária no campo educacional. Os primeiros projetos que tentam limitar a liberdade de aprender e de ensinar, eles são do ano de 2014. Então, em 2014 aparecem os projetos 7.180 e 7.181 na Câmara dos Deputados. Isso em 2014, ou seja, o mesmo ano da eleição, né? Do turno da eleição aí, legislativa e presidencial. No ano seguinte, que eu começo a acompanhar mais diretamente essa história, em 2015 é apresentado o primeiro projeto nacional Escola Sem Partido, é o projeto de lei 867 de 2015. E aí a reação nesse momento, em 2015, foi de muita descrença. Eu lembro quando eu ia falar nos eventos sobre o projeto, eu lembro que o primeiro que eu falei, um evento grande, foi em 2015, e começo a falar muito sobre isso em 2016. Eu lembro que eu tomei ciência da existência desses projetos em 2015, e aí eles já estavam com um parecer positivo da Comissão Permanente de Educação, ou seja, a Comissão Permanente de Educação da Câmara está dizendo que esses projetos deveriam ser aprovados, inclusive Escola Sem Partido. Então, isso me surpreende muito e eu começo a falar em eventos, as minhas turmas, sobre esses projetos. Para minha surpresa, a reação dos meus estudantes era dizer que ninguém mais estava falando sobre aquilo, os outros professores, nas outras aulas. E nos eventos, quando eu falava, a reação ainda era muito de isso é absurdo, isso não vai ganhar força nunca, isso é inconstitucional, se for aprovada a Dilma veta, isso não tem a menor chance de prosperar. Então, isso acontece por volta de 2015. Né? Em 2016, essa discussão já ganha muita força, né? É o ano do impeachment, é o ano do golpe, é o ano que estoura o projeto, né? Essa onda conservadora ela ganha mais força ainda. Os projetos começam a ser apresentados em muitos municípios, em muitos estados pelo país. É em 2016 que a gente tem a aprovação do primeiro projeto Escola Sem Partido em âmbito estadual. Foi no estado de Alagoas. O projeto inicialmente foi apresentado e aprovado por unanimidade. Não teve nenhum campo progressista, né? Até porque lá o projeto apareceu com o nome de Escola Livre, o que pode enganar um pouco aí os legisladores. Mas e lá também, isso já é importante para a gente entender como isso acontece no país inteiro, quando o projeto é apresentado, simultaneamente você tem uma perseguição às discussões de gênero, né? Começam a circular nos grupos de WhatsApp um material falso atribuído ao MEC, dizendo que o MEC estava querendo ensinar sexo para as crianças, destruir a família tradicional. Essa foi a principal estratégia que eles usaram para conseguir a adesão de uma parcela da população.
E acaba que o projeto é vetado pelo governador, volta para a Assembleia Legislativa de Alagoas e eles derrubam o veto. Então, se torna lei no estado de Alagoas. E são apresentadas ações diretas de inconstitucionalidade. Isso estou falando ainda de 2016, né? Ao longo desse período, de 2016, 2017, 2018, a gente tem mais de 200 projetos de escola sem partido. E aí tem duas maneiras como isso costuma aparecer, né? Ou são projetos tipicamente escola sem partido, porque quem efetivamente criou o projeto, o advogado Miguel Najib, ele compartilha isso na página do movimento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, posso falar um pouquinho mais sobre isso para a gente entender como é que surge. E também tem projetos que vão nessa mesma linha, mas são projetos que a gente chama antigênero. Projetos que querem proibir as discussões de gênero, e aí com diferentes nomes também. Isso é apresentado, a gente tem mais de 200 projetos apresentados pelo país inteiro. Mas como é que surge, por exemplo, o projeto Escola Sem Partido, né? Só para voltar um pouquinho. O primeiro projeto Escola Sem Partido ele surge em 2015, não, perdão, 2014, já estou até começando a esquecer as datas, 2014, se eu não me engano, por iniciativa do deputado estadual do Rio de Janeiro chamado Flávio Bolsonaro, esse que é mais conhecido hoje por conta do escândalo da rachadinha da família Bolsonaro, né? Ele pede para o advogado Miguel Najib, que foi quem criou o movimento, para que ele crie um projeto de lei que junte as ideias do movimento, né? Dê corpo em termos de projeto de lei para uma atuação do movimento que é de 2004. E assim é apresentado o primeiro no estado do Rio de Janeiro, um segundo é apresentado no município do Rio de Janeiro. Eu peço desculpas pelo Rio de Janeiro, onde eu estou, né, de onde eu sou, está exportando isso para o Brasil inteiro, mas o segundo é apresentado pelo Carlos Bolsonaro no mesmo ano no município do Rio. E aí, como eu disse, o advogado Miguel Najib, ele cria esse projeto por encomenda da família Bolsonaro, mas ele disponibiliza esse projeto no site do movimento para que qualquer um pelo Brasil possa pegar esse projeto e apresentar no seu município, no seu estado, ou mesmo em âmbito federal. E aí é o que eu falei, né? Esse projeto se espalha pelo país inteiro e se torna, como eu disse, né? Ele está vinculado à família Bolsonaro na sua origem do projeto de lei, e ele ganha força, ou seja, 2016, 2017 e 2018 ele se torna pauta eleitoral na educação, era a principal pauta do candidato, então candidato Jair Bolsonaro, se combater o que ele chama ideologia de gênero, que é o termo usado para desqualificar a discussão de gênero, e impor, esse é o termo que ele usa no debate presidencial, impor a escola sem partido. E aí, isso é um pouco a história até o ano de 2018, quando isso ganha a sua maior força, né? A sua maior potência, aí, se tornando uma pauta de um candidato que acaba vencendo, infelizmente, as eleições. Mas só para a gente entender um pouquinho, então, a história um pouco dos projetos é essa, né? Até 2018. Como eu falei, o conservadorismo no Brasil ele não surge com essa onda conservadora na década de 2010, é mais antiga, né? Por exemplo, o movimento Escola Sem Partido ele foi criado pelo advogado Miguel Najib em 2004, não por acaso no primeiro ano do governo Lula, né? Do primeiro governo Lula. E ele queria proibir a doutrinação ideológica nas escolas, né? Mas o grande problema é o que eles estão chamando de doutrinação ideológica. Eu tenho insistido que o que eles chamam de doutrinação ideológica, em grande parte, eles consideram o que nós chamamos de educar doutrinação ideológica. Então, se você vai no site do movimento, agora já mudou, né? Mas antes tinha lá uma aba chamada Flagrando Doutrinador, que eles estimulavam, e aí é esse o tom do movimento desde o início, estimular os estudantes para que eles fiquem contra os professores, para que eles denunciem os professores, né? E aí, lá nessa aba, eles davam uma lista de itens para os alunos ficarem atentos e reconhecerem esses professores, que eles chamam de doutrinadores. E o primeiro item da lista dizia o seguinte, né? Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando o seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para falar de assuntos do noticiário. Isso é uma loucura, né? Falar sobre assuntos do noticiário dialogar com o cotidiano dos alunos, com a realidade dos alunos, é uma estratégia para tornar o ensino de qualquer disciplina
significativo para os estudantes. Mas isso, para eles, é o que eles chamam de doutrinação. Então, é uma tentativa, eu tenho insistido que o Escola Sem Partido, na verdade, é uma tentativa de remover a dimensão educacional da escola, né? Como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Eles dizem que professores são burocratas, eles só têm que transmitir conteúdo neutro, sem mobilizar valores em sala de aula, sem falar da realidade dos alunos. E aí eles vão, como eu disse, né? Em 2004, esse movimento ele é irrelevante, ele não tem muito impacto. Vai ganhando força com a perseguição, por exemplo, do livro do Mário Smith, em 2007, 2008. Um livro que foi perseguido, vocês devem ter acompanhado, o Nova História Crítica. Ganha força em diferentes momentos, até que ele vira projeto de lei lá em 2014, 2015, se eu não me engano. E aí ganha força no debate público, ele se torna pauta de jornais, debates na TV, política pública. É um pouco nesse movimento que eu começo a fazer um contraponto, né? Poucas pessoas, como eu disse lá no início, né? Poucas pessoas levavam a sério a Escola Sem Partido em 2015, 2016, e aí eu comecei, fui uma das primeiras pessoas a levar esse tema a sério e pensar ele como tema de pesquisa, que aí eu acabei pesquisando o movimento lá desde da sua origem. Então, e aí o outro lado da história, né? Eu falei, escola sem partido é perigoso, mas outro termo que é muito perigoso é o termo ideologia de gênero. E é importante entender que a perseguição, a discussão de gênero, com o termo ideologia de gênero, quem fala ideologia de gênero está querendo dizer que como se discutir gênero e sexualidade nas escolas fosse uma tentativa de transformar as crianças em gays lésbicas, destruir a família tradicional, todo tipo de besteiras, né? Discutir gênero não é isso. Discutir gênero é combater as desigualdades de gênero, transfobia, machismo, homofobia. É lutar pela igualdade, é lutar contra formas de exclusão do espaço escolar, né? Que a gente sabe que esses estudantes trans, gay, lésbicas são perseguidos na escola, né? E é importante que a gente entenda que quem usa essa campanha de gênero ela não é só nacional. Eu recomendo os textos do Rogério Junqueira. É um fenômeno transnacional que começa dentro da Igreja Católica na segunda metade da década de 90 e se espalha aí pela Europa, por vários países da América Latina. Recomendo também o documentário Gênero sob Ataque, que mostra como isso acontece em vários países da América Latina. E chega no Brasil com esse termo ideologia de gênero, que é uma ferramenta política de manipulação do pânico moral. É assim que eles ganham muita força no debate público. Eles usam mentiras para atiçar o medo das pessoas que não conhecem o cotidiano das escolas, e aí falam fantasias absurdas sobre o que estariam fazendo os professores. O que nós sabemos aqui, estamos falando no sindicato de professores, a gente sabe que não acontece, né? De maneira sistemática. É uma loucura da cabeça deles aí que tentam usar esse medo para ganhar força política. Então, estou falando disso até 2018, né? Então, Bolsonaro vence as eleições, o primeiro ano do governo de 2019. 2019, o Congresso, ali naquele início, tinha ainda um grupo muito grande de defensores da Escola Sem Partido. Uma das pessoas que se tornou nessa onda bolsonarista, que se tornou deputada federal, foi uma pessoa chamada Bia Kicis, que muitos devem ter ouvido falar já dela. Bia Kicis é a cunhada do advogado Miguel Najib, que é o criador do movimento Escola Sem Partido. Então, assim que ela começa essa nova legislatura, em 2019, ela apresenta um novo projeto Escola Sem Partido, que eles chamam de segunda versão do projeto, né? E esse projeto ele já traz no texto do projeto uma menção explícita ao fato dos alunos terem, a princípio, a autorização para gravar as aulas dos professores, independente da vontade dos professores. Então, esse é um elemento perigoso do projeto, que a gente vem lutando contra, falando sobre o direito de imagem dos professores, o seu direito autoral sobre aquela aula que ele constrói no diálogo com os estudantes. E também traz ali no projeto já uma proibição para que grêmios realizem atividades político-partidárias nas escolas. Só que o que é político-partidário, né? Quem define o que é político-partidário? Então, uma forma de censurar tanto a liberdade de ensinar dos professores, né, que ficam
receosos por conta dos alunos poderem gravá-los, quanto dos estudantes que não vão promover debates porque eles estão sendo perseguidos agora nos grêmios. Só que a gente sabe que isso não teve muita força ao longo do ano, de 2019, e aí eu estou chegando em 2020 já, né? Mas, só antes de chegar em 2020, um dado muito importante é que, independente da aprovação ou não desses projetos, eu falei, foi aprovado apenas em um estado, no estado de Alagoas, foi aprovado em alguns municípios, as leis antigênero e lei escola sem partido. Só que um fator dessa onda conservadora é que ela se dá junto de uma adesão cada vez maior de uma parcela da sociedade a esse discurso e a essas práticas reacionárias. E qual é o problema? E aí eu fui debater isso no país inteiro, né? Vários estados, faltaram 3 estados, se eu não me engano. Fui aí em Minas Gerais, em vários lugares, Ouro Preto, BH, Juiz de Fora, tive aí em vários municípios. Mas nessas viagens pelo país para discutir esse tema, o que eu percebi? Todo lugar que eu debatia, eu escutava pelo menos um professor contando um caso de perseguição, né? E aí, como a gente teve também aí no município. E qual era o problema? Eu já via muitos professores começando a se autocensurar por medo. Então, essas famílias começam a perseguir esses professores, a denunciar no site da Escola Sem Partido, então tem vários casos de perseguição, e muitos professores que não têm o apoio de um sindicato forte, de um movimento social, de um grupo de pesquisa, de uma universidade, o que quer que seja, esses professores começam, em grande medida, a se autocensurar. Independente da aprovação ou não do projeto, eles começam a deixar de trabalhar essas temáticas como racismo, discutir Marx e suas ideias, questões de gênero e sexualidade. Muitas pessoas começam a se autocensurar, então acho que esse é um debate importante que a gente tem que fazer. Mas também vi muita resistência. Normalmente, os professores que resistiam e continuavam discutindo eram aqueles professores que estavam inseridos em redes de sociabilidade docente, ou seja, um sindicato forte, que fizesse a sua defesa, vinculado a movimentos sociais, partidos políticos, grupos de pesquisa, grupos de formação. Então, esse é um dado importante que mostra também um caminho de resistência para a gente discutir, né, da importância dessas redes de solidariedade docente, que acho que é algo que a gente precisa pensar no segundo momento, já que vai ser discutir estratégias, é o que fazer com isso. E aí eu chego em 2020, né, nesse breve panorama aqui desse movimento. Então, como a gente viu, né, é algo que os primeiros projetos que ameaçam a liberdade de ensinar e aprender surgem em 2014, a gente muda de legislatura para 2015, surge o primeiro projeto nacional, Escola Sem Partido, em 2015. Esses projetos ganham muita força em 2016. 2016 isso estoura, tem o primeiro estado aprovando. 2017, 2018 continua ganhando força, tanto que se torna uma pauta aí chave do Bolsonaro nas eleições presidenciais. Começa 2019 ainda com muita força, com a apresentação de novos projetos, só que ao longo de 2019 isso perde força enquanto pauta no campo legislativo. E agora a gente tem boas notícias em 2020, né? Trago boas notícias, não é só coisa ruim. Em 2020 a gente já vinha na mobilização, uma articulação para questionar essas leis, né, que já tinham sido aprovadas com ações de inconstitucionalidade. E aí, agora em 2020, esteve o primeiro julgamento de uma ação de inconstitucionalidade com relação a uma lei antigênero de Novo Gama, em Goiás. Então, o Supremo considerou inconstitucional, isso é importante, porque abre um precedente para derrubar essas leis no país inteiro. A gente já teve outros julgamentos depois da lei de Novo Gama, e recentemente nós tivemos o julgamento no Supremo da lei Escola Sem Partido de Alagoas. Ela foi considerada inconstitucional. Então, essa é uma informação muito importante. Não quer dizer porque foi considerada inconstitucional a lei de Alagoas que todas as outras caiam automaticamente. Só que é uma decisão importante do STF para a gente usar nessas lutas. Por exemplo, eu sei que em BH o projeto ainda tramitava com força, Belo Horizonte, né? Então, agora a gente tem um argumento potente, aí mais um argumento, além do nosso conhecimento educacional,
para tentar lutar contra o projeto, porque o STF considerou uma lei estadual de escola sem partido inconstitucional. Então, esse é um pouco o panorama, né? Eu queria dizer que a gente começa, então, agora estamos em 2020, um ano muito duro para todos nós, do campo educacional, né? Esse afastamento, a suspensão das atividades, para proteger, né, os estudantes, as famílias, os professores, os trabalhadores da escola, os trabalhadores da educação, mas que esse afastamento nos incomoda, né? A gente queria estar de volta já nas escolas com a vacina, algo seguro, mas nesse contexto, então, temos aí essas novidades das decisões do Supremo e agora o desafio é pensar como continuar essa luta, como fortalecer esses professores que estão em sala de aula, para eles poderem continuar discutindo o que eles julgam importante, de acordo com a sua formação, né? Fazer, entender, se defender, esse caráter profissional da atividade docente, né? São pessoas formadas para fazer o que estão fazendo, não estão fazendo algo por acaso. E pensar estratégias também para continuar derrubando essas leis no legislativo e no judiciário. E, acho que mais importante, como nós fortalecemos aí nossos grupos de solidariedade docente, sindicatos, movimentos sociais, luta partidária, o que quer que seja, grupos de pesquisa, faculdades de educação, para continuar fortalecendo, aí, nos protegendo enquanto professores, para que possamos continuar fazendo o nosso trabalho e defendendo uma democracia radical e plural, onde em sala de aula a gente não vai aceitar, naturalizar nenhuma forma de opressão, seja de raça, seja de gênero, seja de classe, entendendo como esses marcadores aí, eles se entrecruzam, né? A discussão sobre interseccionalidade cada vez mais importante para entender como raça, gênero e classe se atravessam. Mas é isso, um pouco nesse primeiro momento, esse panorama, acho que tentei trazer aí uma síntese do que a gente está vivendo até agora. E coloco à disposição aí já para os próximos momentos e as perguntas.